Olá, bem-vindo a mais um podcast, nosso canal Falar é Fácil. E hoje um dia muito especial, porque a gente procura trazer pessoas com assunto, conteúdo, com informações que fazem a diferença na vida das pessoas. Mas mais do que isso, hoje eu tenho assim, o prazer de receber um amigo muito querido, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, não só porque ele fez e faz, mas principalmente pela pessoa, pelo ser humano que ele é. É meu amigo, que é o Lívio Giosa. Lívio, que prazer te receber aqui no nosso programa Falar é Fácil. Muito obrigado, Reinaldo, pela oportunidade. A gente já tem um relacionamento de muitos anos, relacionamento familiar, inclusive. E eu me sinto muito à vontade, estou aqui à sua disposição, vamos bater um bom papo. Isso. É como se fosse uma sala de visitas, aqui é uma conversa mesmo, mas certamente espero que para você que está aí nos assistindo, reflita, veja, perceba de que maneira você pode se aproximar do livro, ele está junto com você, porque é uma pessoa que por onde passa faz toda a diferença. Lívio Giosa é um dos nomes mais influentes do nosso país em modernização de empresas, modernização empresarial, vendas, marketing, gestão pública estratégica e também sustentabilidade. E atualmente ele preside 3 grandes pilares institucionais: a DVB, que é a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, o Senam, que é o Centro Nacional de Modernização Empresarial, que foi fundada por ele, e também o Conselho do CNDA, que é o Conselho Nacional de Defesa Ambiental. E tem também mais uma que não está aqui na relação, que é o presidente da Paulista Viva, que faz todo um trabalho aqui na Avenida Paulista, mexendo, falando com entrevistas no CNA, ou seja, uma pessoa que faz toda a diferença na vida das pessoas. Lívio, dá tempo para dormir? Como é que é isso? Só para uma curiosidade inicial. Dá tempo e, na verdade, eu tenho vários compromissos comigo mesmo, né? Além de toda a participação, eu tenho minhas empresas, eu tenho uma empresa de consultoria estratégica, tenho uma empresa de marketing e eventos, que é por onde eu atuo profissionalmente, porque tudo que você citou, as 4 entidades, são entidades voluntárias, é meu tempo voluntário de dedicação enquanto cidadão e enquanto cidadão que empreende, que enxerga a transformação da economia, dos negócios, do mercado no Brasil. Mas eu gosto de fazer minhas coisas, tenho atividade de esportes, atividade de leitura, gosto muito de cinema, teatro, portanto eu aprendi em algum momento da minha vida, bem lá atrás, que organizar o tempo valia tudo para você ter uma sequência bacana de coisas que você gosta de fazer. E eu toco também, né? Eu tenho um conjunto de samba, que é a Academia Brasileira de Samba. Que instrumento você toca? Toco tamborim. Tamborim? E canta também? Canto. E já saí em várias escolas de samba, na Mangueira, aqui em São Paulo, na Camisa Verde, no Império da Casa Verde. E jogo futebol. Eu fui jogador profissional. Olha só. E continuo jogando. Disputo os campeonatos interclubes, então eu tento organizar bem a minha vida, dar o tempo às coisas que eu gosto e também fazer as coisas que eu tenho necessidade profissional e como voluntário. E eu acho que esse é o meu principal movimento. Durmo pouco. Durmo em média 5 horas por dia. Então tem aí esse fator, agitado, mas a voa 1000 por hora, dou aula, dou palestra, então tem todo um encaminhamento de agenda que eu me aperfeiçoo a cada momento e eu consigo participar, entregar. E as pessoas que me conhecem brincam muito. Lívio, qual clone que você está hoje? Porque você está simultaneamente aqui, ali, lá. Como é que você consegue? Então, essa organização do tempo, para mim, é fundamental. Todos nós temos os nossos modelos, as pessoas que nos ajudaram a enxergar um pouquinho mais longe. Até tem um texto que tive o prazer de escrever, falando assim: estar sobre os ombros de um gigante. Quando Einstein estava sendo agraciado com o prêmio Nobel, falou assim: não estaria tão distante se não estivesse nos pais, sobre os ombros de um gigante, que foi Galileu Galilei, pai da física. Ou seja, então sempre temos um modelo a ser seguido. E você, para mim, é essa pessoa que eu tenho assim como inspiração. Falei, olha, a pessoa que realiza, faz, e que faz a diferença no mundo, porque todo trabalho que você faz, voluntário ou não, dando palestra, dando aulas, escrevendo seus livros também, tem a ver com servir as pessoas.
É uma pessoa que dedica a sua vida para servir outras pessoas pelo trabalho, pelo relacionamento como um todo. Foi deputado estadual também. Então, assim, está a serviço de. E nesse sentido, quando estiver lá no finzinho da vida, olhar para trás, papai do céu fala, olha, vem cá, receber um abraço, porque você fez por merecer uma glória mesmo, aquela medalhinha de, talvez, honra ao mérito, né? Porque faz a diferença na vida das pessoas. E se você me permite, né, eu sempre questionava, na minha adolescência, bom, eu estou aqui na Terra a serviço do quê? Qual é meu papel aqui? Né? Eu vou ser um ser humano que chega, convive e vai embora, ou eu vou deixar algum legado? Né? Então eu entendi que eu tinha que deixar um legado. E é um pouco o ritmo da minha vida. É um pouco também do que você comentou agora, mas eu tinha que encontrar um espaço para que essa promoção do servir fosse possível, organizado e que gerasse valor. E aí eu entrei em Rotaract, entrei em Rotary Club, fui presidente do maior clube do estado de São Paulo, que é o Rotary Clube de São Paulo, ano passado. Continuo em Rotary e a missão de Rotary é dar de si antes de pensar em si. Tá. Só aí você já tem a contemplação do teu ritmo de voluntarismo e os projetos humanitários que a gente desenvolve, os projetos ambientais, projetos de educação são muito evidenciáveis na trajetória do Rotary. E eu me encontrei muito nesta entidade porque ali eu consigo desempenhar vários papéis fazendo essa máxima, né? Dar de si antes de pensar em si. Né? E é uma entidade inspiradora para esse tipo de ação. Eu perguntei porque eu te conheço, sei assim, da sua energia, da sua força, da sua dedicação em relação a isso. Tem uma frase bíblica que diz assim, que se há alguém superior dentre vós, que seja para servir. E você é um grande exemplo que eu tenho, para mim, dessa pessoa que faz isso, e não só na palavra, não só na conversa, na prática. Sim. Porque nós temos assim, perguntei no meu tempo, porque nós temos 4 fatores fundamentais da nossa vida. A família, também temos o trabalho, depois a saúde e os amigos. E de alguma maneira a gente tem que deixar um pouquinho menos de um para trabalhar mais no outro, e esse é um equilíbrio, nem sempre dá para estar em todos ao mesmo tempo e dedicando toda a vida, não é? Não, isso você falou um ponto fulcral, que é esse equilíbrio entre as partes. E se você me permite, até para dar um exemplo bacana de ação social e voluntária, nesse próximo sábado eu tenho 2 atividades incríveis de Rotary. Nós vamos fazer um trabalho com jovens adolescentes, onde a gente faz palestras voltadas para o seu futuro no trabalho. Então nós vamos falar de vários palestrantes que vão lá no Jardim Peri, nós vamos numa escola estadual, colegial, 2º grau, para a gente falar para esses jovens e dar uma orientação para eles, no período da manhã, e à tarde a gente faz um super projeto de envolvimento comunitário, de ativação comunitária, programas de saúde, programas culturais, na Praça Rotary, que é aqui na região da Higienópolis, região da Vila Buarque, onde nós vamos falar com a comunidade, estarmos com a comunidade, abrindo espaços para que eles possam agregar-se e, ao mesmo tempo, trabalhar as soluções comunitárias locais. E isso é doação, né? É o voluntarismo. Eu tenho uma pergunta na sempre, veia, né? porque eu vejo você assim como um grande líder, num sentido mais até amplo da palavra, já que você é uma pessoa que se dedica tanto, e nós precisamos, em cargos executivos, pessoas que têm essa visão e essa experiência, esse coração também. Sim. Claro que há políticos bons, dedicados, que de fato levam a sério o seu papel como representantes condignos de uma comunidade que o elegeram. Mas não ninguém como você, pelo que eu conheço, nesse sentido de fato fazer a diferença, de fato gerar leis, de fato transformar a vida das pessoas, trazendo qualidades, se preocupando de verdade com as outras pessoas. Sim. Você pensa em voltar para a política? Então... Já tem um voto aqui, né? Talvez mais alguns das pessoas Não, estejam Reinaldinho, é assim... Você votaria provavelmente no Lívio, tenho certeza disso. Obrigado.
Mas é o seguinte, eu vivi um tempo na política, fui jovem, né? Sempre me destaquei nessa liderança estudantil, fui preso na ditadura, mas sempre baseando em coisas claras, bacanas. Meu interesse era a melhoria da educação, eu lutava por isso, mas naquela discussão dos líderes estudantis, esse ponto acabava se chocando com movimentos estudantis, de embate com a ditadura e tal. Mas depois eu segui na ação partidária e fui me destacando nessa visão até que fui ocupar um cargo público e vários outros cargos de direção. Mas no caso do Legislativo, eu fui deputado de 95 a 99. E nós ainda vivíamos um momento que a política era uma política ideológica, era um debate ideológico, era um debate onde você convencia as pessoas a entender sua plataforma de gestão, seu formato de atuação. Na minha legislatura não havia emenda. Portanto, para eu convencer alguém, eu tinha que ser na base do trabalho, na base do gogó. E como eu tive vários problemas nessa época da reeleição, pessoais, problemas de morte em família, muito complexos e tal, eu me afastei e o tempo passou e rapidamente a política modificou muito no Brasil. No tempo onde na minha legislatura nós tínhamos 7 partidos, hoje são 39. Então não há espectro político que consiga dividir uma pizza em 39 pedaços. Né? Então você vê que é uma política de balcão, uma política de negociação, as emendas são uma moeda de troca incrível. Então quem quiser sair como um cidadão comum e quiser ser candidato hoje, ele tem obstáculos tão intensos e imensos que o destrói no primeiro passo. E você é a raiz. Além dos influencers que usam a internet de uma forma, as mídias sociais de uma forma precatória, que eu não gosto e não é meu estilo. Portanto, hoje eu vejo essa dificuldade enorme e, além disso, um descompromisso dos políticos com o seu eleitorado, claro. E com as pautas que ele diz que possam... Pensando numa o interesse pessoal é absolutamente ampliado. Infelizmente, não sei em relação ao interesse coletivo. Isso, é só quem não enxerga que não vê. E aí você pega uma pauta, só para finalizar essa temática, uma pauta de realizações dos deputados. Segundo, você não ouve nenhum deputado estadual. Ninguém sabe quem são os deputados estaduais. Hoje o que prevalece, com a Constituição de 88, isso mudou muito, prevalece a Câmara dos Vereadores, os vereadores e a Câmara Federal e o Senado. Então, há um processo disforme político. E aí as coisas precisam ser refeitas. E quem faz isso são os próprios legisladores que não têm o menor interesse. Então a gente vive um modo contínuo vicioso de alguém e não que sabe virtuoso. O que está falando, né? Essa é a ideia. Sabe o que está falando, deu uma explicação bem lógica e coerente. Livre assim, não é das pessoas de pouca coisa, não. Um pouquinho da formação dele, formação pela New York University, ele também professor, convidado em instituições globais como Bocconi, Sorbonne, École de France, deve ser assim que pronuncia. Livre equilibra a visão do mercado com uma sólida bagagem pública, tendo sido deputado, já falou, estadual e secretário de Desenvolvimento Econômico, também, daqui de Atibaia. Recebeu o prêmio da ONU de Sustentabilidade na Rio +20, é um político-autor, profílico autor, aliás, prolífico. Prolífico tem a ver assim, com uma pessoa que de fato deixa um legado, faz uma coisa bem feita, espalha aquilo que de fato tem como a sua intenção de transformação de mundo. Autor. Com livros que vão desde o técnico, terceirização, uma abordagem estratégica, já na sua 10ª edição, e até obras sobre responsabilidade social corporativa, gestão municipal eficiente. Atualmente lidera o debate sobre modernização e inovação urbana nas gestões municipais em sua newsletter Fronteiras da Gestão. E tu começar a falar aqui, a gente vai ficar o tempo todo falando das coisas que o Lívio faz. Lívio, mas aqui tem uma questão que eu queria levantar.
Você tem experiência na política, em termos de gestão, e também na política empresarial. Sim. Qual é essa mistura? O que você acha que uma pode aprender e sorver da experiência da outra? Não, essa é um ponto, acho que eu chamo fundamental da minha formação. Porque eu decidi sempre atuar na iniciativa privada. Nunca me descolei da iniciativa privada. Tá. E a iniciativa privada, no Brasil especialmente, é quem conduz as transformações. Então, todos os processos São inovadores os de gestão passam primeiro pela iniciativa privada. Ela conduz, ela trata, ela transforma, e aí o poder público vai a reboque lá atrás e vai fazendo a sua parte. Então, eu aprendi que na iniciativa privada você precisa ter critério, disciplina, qualidade total, precisa estudar para poder subir na carreira, para ser um profissional reconhecido, precisa alargar seu conhecimento, coisas que, em geral, o poder público não exige. E, além de não exigir, não pressiona para que você tenha uma carreira que lhe dê condições para você se capacitar continuadamente e tal. Então, quando eu atingi todos os cargos possíveis na iniciativa privada, até ser vice-presidente para a América Latina da Lintas Worldwide, que era a maior agência de publicidade do mundo, e a possibilidade de você estar num cargo, numa empresa inglesa, e que se destacava mundialmente, que tinha abordagens e ferramentas, instrumentos de gestão muito mais consolidados, tal, você passa a ter um grau de conhecimento muito bacana. Ao mesmo tempo, eu vivia a intenção de ocupar algum cargo público. E quando eu fiz, até chegar aos principais cargos aí em várias empresas públicas, presidente de conselho, presidente das empresas e tal, o que aconteceu? Eu enxerguei dois Brasis, o Brasil privado e o Brasil público. E a balança era assim, aqui está a balança privada, aqui está o público, que precisava ser reequilibrado para poder oferecer à população a qualidade que a população exige, uma melhoria de gestão, boas práticas, instrumentação. Né? O Brasil é gigante e o poder público não consegue entender como é que ele transforma aos poucos, mas tem que usar essas tecnologias acima de tudo e ações, processos diferenciados para poder dar à máquina pública a melhor performance em comparação à iniciativa privada. Nessa parte, em relação à política, você atuou em dois segmentos opostos, praticamente. Uma na parte da legislação, como deputado, e depois na parte como secretário executivo. Então, tinha que fazer as duas partes. Sem dúvida. O que você aprendeu, como que pode contribuir com a outra? O que você diria de... Estamos aqui falando com gestores, diretores de empresas, quem sabe até políticos bem intencionados, e que de fato querem levar o bem para a sua cidade, para a sua comunidade. O que você aprendeu com uma coisa e a outra? Porque uma coisa é você legislar, em função dos seus interesses, daquilo que você traz para a comunidade. A outra coisa é colocar em prática aquilo que foi definido. Aí entra ação, entra todo investimento, contratações, etc. Olha, são experiências incríveis. Eu adorei ocupar esses dois espaços da gestão pública. Mais? Então, ela me pega. Eu sou geminiano, então o geminiano ele gosta de tudo um pouco, tal. Mas o executivo, ele te dá a sensação de transformação clara. Ela é tangível, ela é visível. Especialmente quando você está como eu ocupei um cargo, numa cidade média, onde você faz hoje, amanhã você já vê o resultado. Né? Diferente de uma cidade de São Paulo, que eu também atuei muito, e no Estado, e no governo federal. Né? Eu fui secretário executivo do MICT, então era uma coisa que você... É que nem as ondas, né? Que você joga uma pedra na água e você vai vendo... Então, a onda do poder público federal ela é muito mais longínqua, ela vai atingir lá na frente. Né? A do poder municipal é do lado. Então, essa sensação de fazer e imediatamente ter um retorno, o executivo te dá essa ferramenta, isso é sem dúvida. Agora, o legislativo é uma transformação mais duradoura, né? Porque aí você vê a consolidação de uma ideia se transformar em realidade. Eu vou dar, se você me permite, 3 exemplos de projetos ou leis que foram aprovadas que têm o meu carimbo.
eu que fiz o projeto criando a Casa da Cidadania, que foi aprovado e que se transformou em Poupa Tempo. Olha. Então, o que é o Poupa Tempo hoje no estado de Sim, São Paulo? hoje cresceu e hoje é um tá aí, né? serviço. Então que ficou serve... um legado Sim. e que foi absolutamente copiado uma ideia pelo lado bem em todos os estados. Né? Todo mundo criou alguma coisa diferenciada. Nós fizemos a lei criando o Disque Denúncia. Né? Numa discussão clara, séria, sobre segurança no estado de São Paulo. Fizemos a lei criando o Banco do Povo, que foi o primeiro programa de microcrédito para os micro e pequenos empreendedores no estado de São Paulo. E que virou programas bárbaros hoje, você tem as MEIs, você tem não sei o que e tal. Então, quando a lei pega, a lei é cumprida, você vê que você vai deixando um legado consistente. Já no executivo, hoje você faz de um jeito, aí vem um cara que te substitui, faz de outro jeito e as coisas vão andando. Mas a lei deixa esse legado claro. Se tivesse sempre a intenção de aproveitar as boas ideias e depois evoluí-las ainda mais, mas nem sempre é isso. Muitas pessoas acabam fazendo de boas ideias, fecha porque não vão aparecer. Sim. E não vão se projetar politicamente. A diferença do poder público fulcral em relação à iniciativa privada, que na iniciativa privada você tem continuidade de gestão e isso dá consistência e robustez. No poder público é diferente, você tem 4 anos, você tem 2 anos, tudo. 1 ano, você fica no cargo, aí sai, entra o outro e não dá continuidade, porque não sei o quê, tem problema político, problema... Enfim, tem... É isso que desmonta o poder público, é a falta de continuidade. E o Brasil, já que nós estamos falando de coisas boas para que a gente possa refletir, não tem, isso na sua base, não tem cultura de planejamento. Nós não temos cultura de planejamento. Quem faz planejamento é a empresa privada, para médio prazo, longo prazo, curto prazo, mas tenta normalmente fazer planejamento e dar continuidade. O poder público esqueceu essa palavra. Nós tínhamos no passado as secretarias, os ministérios do planejamento. Não temos mais. Já começa por aí. Ninguém mais tem. E quando não tem, e quando tem, ele faz um planejamento do setor público só, ele não está pensando no Brasil. Qual é o projeto do Brasil para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos? Isso vem do planejamento. Qual é o planejamento da cidade? E outra, pode até ter, viu? Porque no poder público você é obrigatório a cumprir determinadas regras, mas você planeja e não cumpre. E aí não adiantou nada. É todo um teatro que se faz para coisa que não é cumprida. Então essa dificuldade no Brasil é clara, é plena. Isso nos atrasa. Deixar um pouquinho política de lado, certamente nós teremos 2 ou 3 programas só para falar sobre essa experiência e isso. Quero te parabenizar, então, em relação a um outro aspecto que você tem a partir desse ano, que foi assumir a presidência da ADVB, Sim. Associação dos Gerentes de Vendas do Brasil. E você já tinha uma atuação antes, e agora você assumiu. Sim. E você entrou assim, já pela porta da frente, já assumindo um papel muito importante, pelo nome que você tem no mercado como um todo, nos meios de comunicação, e já fazendo toda uma diferença para pensar no futuro, justamente nesse mercado de vendas e marketing no Brasil. O que você traz, conforme assim a sua experiência para essa gestão, eu espero que seja não sei se tem continuidade, mas Sim. Por onde você passa, você leva, você faz com o trabalho com essa seriedade, esse amor, transformando uma entidade certamente muito melhor. O que você já começou a fazer, Lívio? E o que você pretende fazer na DVB? Legal. Então, na verdade, assim, toda entidade empresarial que tem um presidente, o presidente ele impõe o ritmo. Né? Impõe o ritmo, nós somos voluntários. Numa empresa, a questão hierárquica funciona de outro jeito. Nas entidades, todos são voluntários, então se o presidente agita, naturalmente as pessoas vão para a agitação. Se o presidente é quieto, todo mundo fica quieto. Então, o presidente é que leva a cara da entidade, né? E com essa minha experiência na DVB, que veio lá de trás, da década de 80, quando eu dei aula na FBM, que é a Fundação Brasileira de Marketing, que faz parte do sistema DVB, até entrar oficialmente na DVB em 92 e já participar da diretoria da DVB, era uma ação transformatória. Em 96, eu criei um Instituto de Responsabilidade Socioambiental da DVB, que era uma coisa absolutamente inacreditável. Ninguém pensava nisso, ninguém sabia dessas temáticas.
O ambiente corporativo era totalmente distante dessa discussão. Então nós somos pioneiros nesse debate e apresentamos N ações tangíveis, pesquisas, palestras, fóruns, cursos, prêmios, para que a gente pudesse avaliar as boas práticas e instar as empresas a caminhar nessa direção socioambiental. Ao mesmo tempo, eu dirigia os prêmios da DVB muito reconhecidos, o top de marketing, o top de ecologia e ambiental, o top social, e fui ganhando percepção dentro do contexto da casa, né? A DVB, em todas as gestões que vieram, eu sempre fui vice-presidente e ocupando não só um cargo estatutário, mas ao mesmo tempo ajudando no dia a dia da entidade, portanto eu fui conhecendo todos os movimentos. Agora que eu assumi, e a DVB teve pontos de muito reconhecimento e pontos de inflexão, né? E especialmente na pandemia, então isso a gente conseguiu agora, ao assumir no dia 1º de fevereiro, a impor essa velocidade necessária para reconquistar os espaços. Uhum. E aquela velha história, né? Se você deixa de atuar numa determinada atividade, vem alguém que ocupa esse espaço. Nós estamos reconquistando. Uhum. E no meu discurso de posse, eu usei uma palavra importante, que é a visão omnigeracional da entidade. O que é isso? Nós temos um legado fantástico deixado e que compõe a história de vida profissional e empresarial de muitas e muitas pessoas, Reinaldo. É impressionante. Vou citar um. Presidente do Conselho do Bradesco, Trabuco. Uhum. Trabuco fez todos os cursos de capacitação da DVB, como a área de vendas. Sim. Tem lá todos os certificados na parede. E ele foi crescendo na instituição, crescendo na empresa, crescendo, até chegar presidente do Bradesco e presidente do Conselho. Aliás, ele tem o maior amor. Assim, tenho o prazer de tê-lo como tido um dos prefaciadores de um dos meus livros. Olha, então, é isso aí. Que legal. E ele tem o maior... Foi por isso, eu não sabia, tinha que estar explicado, né? Ele fez os cursos. E ele tem o maior orgulho de falar isso. Assim como N outros. E é por isso séria, né? Que a DVB virou a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing no Brasil. Porque os profissionais que seguiram uma carreira, muitos deles viraram dirigentes, CEOs, sim, presidentes de empresa. E, portanto, a DVB dialoga do mais baixo clero, vamos dizer, os profissionais estão começando na carreira, fazendo os cursos básicos de vendas, até os líderes. Porque nós retomamos toda essa parte de capacitação, de pesquisa, de fóruns. Estamos voltando aos cursos mais inovadores na área de vendas, pronto, já está tudo pronto e já aberto ao público. Cursos na área de marketing, na área de ESG, sustentabilidade, liderança, motivação, gestão, governança e comunicação. Então, nós estamos... Eu espero fazer parte desse seu privilégio de estar comigo. Isso é mais do que necessário. Levando lá os nossos serviços. Os cursos sempre foram a porta de entrada das pessoas para conhecer a DVB e começar a degustar os demais projetos que a gente entrega. Acabamos de fazer um grande fórum para discutir o acordo União Europeia-Mercosul, seus impactos na economia e nos negócios. Trouxemos os principais líderes, o embaixador Rubens Barbosa, o ministro Roberto Rodrigues, o Heródoto Barbeiro para ser o âncora, economistas famosos, a FGV Agro, que impacta muito o agro, o seu coordenador geral. Então, a DVB vem com essa linha. Agora apresentamos um projeto fantástico, que é a questão da Marca Brasil. Criamos um movimento de valorização da Marca Brasil, com várias entidades empresariais, profissionais. Vamos empreender muito nessa ação. Então, nós temos uma plataforma de atividades previstas por ano, são 37 grandes atividades. Missões empresariais, fóruns de debates, eventos muito bacanas que a gente abrange aí transversalmente a economia brasileira, todos os mercados. Porque a DVB é uma entidade transversal, então a gente dialoga com o setor da indústria, o comércio, serviços, agro, de uma forma muito ampla. Quem tem um negócio, obviamente, precisa se... O relacionamento. A gente faz os eventos para as pessoas trocarem cartões, QR Codes, se cumprimentarem, se verem.
trocar informações do seu negócio. A DVB é uma entidade de negócios. E o terceiro eixo, que é o do reconhecimento, onde a DVB, há 54 anos, reconhece as boas práticas profissionais e empresariais com premiações, que são muito conhecidas, que é o nosso prêmio Top de Marketing, o Top de Vendas, o Top de RH, o Top do Turismo, o Top do Agronegócio, o Top de Sustentabilidade. Então a gente tem essas premiações, dão a esses profissionais um valor incrível, e as empresas que sabem, que são reconhecidas pelas boas práticas, a gente tem todo um sistema de avaliação, metodologia e tal. Então a DVB oferece ao mercado coisas muito interessantes, inovadoras agora, vamos fazer um fórum muito bacana, é nosso convidado especial e toda a sua equipe, fórum de inovação em marketing e vendas. Então, é o primeiro fórum para discutir essa temática. Aproveitando isso, com a implantação toda, com toda a sistemática, inteligência artificial, sim, qual é a relação dessa linha, né, da inteligência artificial que ganha cada dia mais corpo, vigor, força na sua gestão e nessas mudanças todas que você está implementando na DVB? Na administração da DVB ela já está incorporada, né, nas nossas bases, nos nossos portais. Nós estamos trabalhando muito essa discussão. E nos eventos, todos os eventos, agora nós temos um espaço para discutir. Acabamos de fazer um evento sobre economia que tinha um item lá, os impactos da inteligência artificial na economia. Neste fórum de inovação em marketing e vendas, um dos temas são 4 painéis, um dos painéis é só inteligência artificial voltada para marketing e vendas, um debate fantástico. Vai vir o presidente da maior empresa de inteligência artificial do mundo, que é brasileiro, é o presidente da Axis, e a Amazon estará representada por seu diretor. Então nós estamos em evolução nesse debate, preocupados, né, para perceber os impactos, mas faz parte do nosso total interesse. Aproveitando assim, já que é uma entidade, uma associação que tem associados, o que é necessário, quais os critérios para uma pessoa ser associada à DVB? É um convite. As pessoas podem ser convidadas ou elas podem acessar o nosso site www.advb.org e lá ela encontra um espaço para ser associada a pessoa física ou pessoa jurídica ou entidade. Nós temos 3, e estudantes. Tá. Nós temos 4 categorias e é só acessar, preencher os dados, se filiar, porque a partir daí ela começa a fazer parte de toda essa massa de eventos, de ações, sempre com descontos absolutos em tudo que a gente cobra. Quando cobra, você tem um desconto de 30% a 40% para os associados, que é significativo. Então nós temos uma oportunidade muito bacana de atrair profissionais em empresas e entidades, estudantes, para conversar sobre essa temática importante para os seus trabalhos. Pode falar sobre os valores, porque uma coisa que você, quando compra alguma coisa, você tem um custo-benefício. Sim. Ah, mas custa? Mas não custa não, é um investimento que você faz no meu entendimento. Qual é o investimento que uma pessoa faz quando ela passa a ser associada, talvez pessoa física, talvez das empresas, pelo menos? Então, o estudante é R$180 ano. Olha. O pessoa física, profissional pessoa física, é R$1.800 ano. E pessoa jurídica, 6.000 ano. Aí tem várias pessoas das empresas. E aí você pode pagar mensalmente ou você pode pagar numa única parcela com desconto. Tá, beleza. Olha aí, gente, DVB, só o network que você faz, os cursos que obviamente você tem a oportunidade de participar. E esse convívio com pessoas do naipe aqui do Lívio, é o tipo da coisa que eu pensaria 2 vezes quem ainda não é associado ao DVB. Mas fica aí a sugestão, claro. Lívio, falando uma outra coisa também. Eu quero explorar tudo de você, mas eu sei que o tempo aqui é exíguo e a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. Você é uma pessoa que trafega com muita facilidade em conselhos de administração do Brasil, Europa, Estados Unidos, e além de tudo, você como professor, uma pessoa que articula bem, fala em todas as situações, microfone, palestras. Eu quero chamar a atenção para uma das suas características que entendo fundamentais e admiráveis do meu ponto de vista. A sua comunicação. Como é que você faz para ajustar a sua habilidade de se relacionar com pessoas nos diversos tipos, estilos e formas diferentes de pensar e de se comunicar das outras pessoas? Eu vejo assim sobre 2 ângulos, Reinaldo. Primeiro que eu aprendi na vida isso.
e não aprendi com um professor como você. Porque se eu tivesse tido aulas com um professor de comunicação, talvez eu poderia até, lá atrás, ter mais habilidades, inclusive. Mas, no entanto, a vida foi me caminhando para essa percepção. E sempre com um olhar claro. Porque uma coisa é você falar para um estudante, outra coisa é você falar com uma criança, outra coisa é você falar com um profissional, outra coisa é você falar num ambiente fechado, numa reunião com 10 pessoas, outra coisa é você falar num público, como uma última palestra que foi lá em Foz do Iguaçu, que tinham 5.700 pessoas, né? Quando você olha naquele palco e enxerga aquele monte de gente, você fala assim, bom, o que eu vou fazer aqui agora, né? Então, a descontração, saber como descontrair no público, deixar as pessoas também à vontade, você ter a percepção de que se tem barulho, esse barulho precisa ser minimizado, se tem a falta de atenção. Eu gosto muito de ter essa percepção. Eu gosto muito de estar do lado das pessoas. Quando eu dou palestra, muitas vezes eu saio do palco e ando pelo espaço justamente para chamar atenção, né? E hoje, Reinaldo, é um terrível você manter a atenção. Porque quer queira, quer não, você está no palco e todas as pessoas estão com o celular na mão. Né? Então eu já brinco com todo mundo. Quando eu chego, eu entro e falo, pessoal, por favor... No seu caso, as pessoas estão com o celular para tirar fotografia. Desliguem, afastem-se do celular, porque eu vou fazer chamada oral. eu assim, nas salas de aula, eu ficava incomodado. Né? Poxa vida, falando, o pessoal no celular. Eu disse, escuta, que tal você guardar no celular? Você, por exemplo, assim, direto, né? Mas certa intimidade. Não, professor, sabe que eu estou gravando a sua aula. Está tão interessante. Eu fiquei quieto. Então tá bom, deixa. Então, a gente tenta fazer essa descontração justamente para manter a atenção das pessoas, né? Então eu aprendi, e eu posso te dizer que o mundo político foi o principal espaço para eu exercitar isso. Porque no mundo político, no mesmo dia, você fala com o maior líder empresarial, você fala com os estudantes, você fala com as pessoas em situação de rua e mais vulneráveis, você fala com as pessoas mais humildes. Você tem que contatar, você tem que entender, tem que ter um olhar para aquilo, para que as expressões possam concluir alguma iniciativa de comunicação. Então, esse aprendizado eu fui indo no dia a dia, né? Fui tendo essas práticas e consigo hoje não ter mais nenhum tipo de problema, né, em comunicação. Lívio, estamos caminhando para o fim do nosso programa, que espero que não seja único. A gente pode certamente trazer, espero, e te convido já antecipadamente para estar aqui outras vezes. Porque o acervo que você tem, o conhecimento, a experiência de vida e também de vida pública, obviamente pode ser um exemplo, como eu te falei no início, lá, de uma modelagem neurolinguística, que fala assim, eu vou copiar daquelas pessoas que estão fazendo de uma maneira certa as coisas, e ao certamente te copiar, as pessoas vão também acertar, o tanto quanto você serve como exemplo para as pessoas também se encaminharem nessa direção. Porque é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa querida, uma pessoa influente, uma pessoa que está cursando a Universidade da Vida e deixando um legado muito interessante e importante para quem vai ter a oportunidade de aprender com você. E no final, assim, quero perguntar para você, que você estuda a modernização das empresas pelo Senan, que é uma entidade que foi criada por você, e há mais de 3 décadas. Sim. E na sua visão, qual é o maior gargalo que tem no contexto que impede as empresas brasileiras de se modernizarem? Eu sei que tem toda uma série de possibilidades, mas nem sempre as pessoas têm a velocidade que você talvez gostaria que elas tivessem nesse processo de modernização. E é questões de comunicação, questões de conceitos, questões de medo, questões governamentais, que impede que haja esse avanço maior ainda, além do que você tem conseguido pela Senan. Eu vou dar uma palavra-chave. A palavra é atitude empresarial. Quem tem atitude, desenvolve o que quiser. E se você desenvolver um programa de inovação na sua empresa, que prevaleça a atitude gerencial, direcional, de direção, da alta gestão, da alta administração, você faz um programa que revela oportunidades que estão escondidas
nas gavetas, nos cérebros das pessoas, mas você as motiva para introduzirem esses conceitos inovadores. Isso pode ser feito desde o profissional lá da zeladoria da empresa até o mais alto cargo, mas desde que você tenha atitude para isso. Uma coisa é você ter intenção, outra coisa é você fazer acontecer, que é a atitude. Né? A atitude revela a transformação. E se você tiver uma atitude programada, pronto, você deu início, meio e fim a um processo que se recicla na sequência. Inovação é uma propriedade da organização que não tem fim. Ela vai acontecendo dentro de uma ordem, de uma disciplina, de uma organização planejada, e ela não tem fim. Porque hoje a inovação, daqui 6 meses já aconteceu outra coisa. Daqui 6 meses já entrou um outro colaborador que tem outras ideias. E a inovação, você mexe com as pessoas. Sim. Você traz as pessoas para darem suas contribuições. E o japonês, lá no início da década de 80, introduziu os CCQs, que é a base da inovação, os círculos de controle de qualidade. Ele trazia as pessoas para se reunirem em pequenos grupos e falar: o que você tem de ideia, de criatividade para dar para o seu negócio? Eu tenho, é o tal da brainstorming, o toró de parpite, mas organizado. Anota tudo, põe data para fazer, põe responsabilidade para executar, põe prestação de contas para desenvolver. Um plano de ação. Acabou. E a coisa acontece. Isso é cíclico. Acabou esse estágio, vamos para o novo estágio. Comportamento, planejamento. Lívio, olhando para essa câmera aqui, que é sua, deixa um recado aí para essa moçada que está chegando agora, que deseja ter sucesso na vida. E, claro, todos nós temos, de maneira ou de outra, criar uma boa imagem, ter uma reputação. A DVB cuida disso, pensando nas pessoas, nas empresas, não só o marketing e também em vendas, mas no lado pessoal, também as pessoas precisam disso. Criar uma boa imagem a partir da sua conduta, valores, etc. E também, por que não, como consequência, saber se vender, se posicionar no mercado de trabalho. Eu vou fazer uma metáfora. Claro. Todo jovem tem uma mochila. Você que está nos acompanhando, você deve ter uma mochila, né? E eu vou te perguntando, o que você traz na mochila? Você deve trazer, eventualmente, um aparelho celular, você pode estar com um caderno, um livro, você pode estar com uma caneta, você pode estar com algum outro objeto pessoal. Mas ao longo do tempo você vai carregar outra mochila, que é a mochila do conhecimento. E essa mochila, ela só recarrega à medida que você tem iniciativas e entenda que a vida não é só olhar para o seu umbigo, não é só olhar para uma nota só de todo o repertório de música que tem à sua disposição. É um olhar 360 graus. Entender o que é a vida, o que ela pode te dar de oportunidades, entender a valorização do contato entre as pessoas, que só você contatando as pessoas e conversando com as pessoas que você acresce seu conhecimento. E a partir daí você começa a ter visões futuras para você poder atingir metas. Se você não tiver vontade, se não tiver metas a cumprir, planos a dar sequência, a sua vida será a mesmice. Mas eu tenho certeza que você veio para transformar. E da mesmice saia para o poder da transformação e deixar um legado para a sociedade. Que bonito, Lívio, que bonito. Só um detalhezinho, que você deixar o seu contato aqui, provavelmente vai ter gente que vai querer falar com você. Quero falar com esse moço, porque ele faz assim, enfim, em termos de te contratar, te conhecer. Vamos fazer um programa específico que não falamos hoje sobre a Associação Paulista Livre, que tem todo um movimento aqui só na Vida Paulista, uma revolução que Lívio tem feito também. Os seus contatos... Vou deixar o meu e-mail pessoal, Lívio Giosa, Giosa, @liviogiosa.com.br. Eu abro, eu vejo, respondo, estou super à disposição. Obrigado, Lívio, obrigado mesmo. Honrado com a sua participação em nosso programa. Para mim, particularmente, uma satisfação. Estou muito nas pessoal. Mídias sociais, no meu Instagram, meu LinkedIn, à disposição. Quem não, né? No seu caso aí, não tem como. Mais uma vez, muito obrigado, Lívio. Obrigado, Reinaldo, essa oportunidade. E para você que está aí com a gente até agora, certamente uma aula que tivemos aqui com o Lívio, de vida, de transformação, de assumir responsabilidade, de fazer tudo que uma pessoa sonha e realiza. Ele falou uma palavrinha muito interessante e oportuna no meu entendimento, que é
atitude. Se a pessoa tem atitude e depois parte para ação a partir da atitude, não tem como não ter sucesso na vida. Então, é uma mensagem muito bonita que você nos deixou. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.